É por essa palavra que eu quero me movimentar. Ore comigo assim, diga que eu quero me movimentar, que eu quero agir, que eu quero pensar, que eu quero falar. Fala comigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Hebreus 11, abra aí sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11. Esse é um dos capítulos que eu sou mais, um dos capítulos que eu tenho mais paixão na Bíblia. É o livro de Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 11, fala sobre o quê? Fé. Fala sobre fé. É um dos capítulos que eu sou mais apaixonado na Bíblia. Sou apaixonado pelo desenrolar desse capítulo, porque às vezes a gente tem costume de ficar no primeiro versículo e não estender. Mas eu queria, na verdade, ler alguns versículos com você aqui. Ler alguns versículos com você aqui. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quem está comigo aí, quem achou, diga amém. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque, ele foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, assim diz as Escrituras, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível você, qualquer um, agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito o quê? A promessa. Diga comigo, feito a promessa. Diga comigo assim, porque considerou, pode falar isso, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha para alguém que está perto de você, diga assim: considere fiel aquele que fez a promessa sobre a sua vida hoje. Tem alguém que pode dizer um amém aqui hoje? O tema da minha palavra hoje é sobre roubadores de destinos. Roubadores de destinos. Situações, pessoas, momentos, ações, atitudes que roubam nossos destinos. Hoje eu quero falar sobre isso. Eu estou desde o começo desse mês falando sobre destino. Eu falei que todos nós temos um lugar de destino. Eu chamei esse lugar de destino de terra prometida, ou lugar da nossa promessa. Amém? Quem lembra disso? Amém? Eu chamei esse lugar de destino de terra prometida, ou lugar da nossa promessa. Eu também estou falando esse mês que todos nós temos um lugar de origem. Esse lugar de origem a gente não pode escolher. O nosso lugar de origem é a nossa casa, o lugar onde a gente nasceu,
a cidade que nascemos, o dia que nascemos, a hora que nascemos, não é isso? Esse é o nosso lugar de origem, onde você se originou. Mas todos nós temos um lugar de origem e também temos um lugar de destino. E esse lugar de destino, ele pode ser mudado e alterado de acordo com as nossas decisões e escolhas. Eu também tenho falado esses dias que o Senhor preparou no céu um destino para nós. O Senhor preparou um destino para nós, e que para nós vivermos aqui na terra aquilo que foi planejado nos céus, e o apóstolo enfatizou com tanta intensidade no domingo passado, nós precisamos decidir. Decisão é igual a destino. Decisão é igual a tudo que você planta hoje, você colhe ali na frente. Tudo que você semeia hoje, você colhe ali na frente. Então, decisão é igual a destino. É interessante que o apóstolo entrou um pouco. Eu quero já começar a me aprofundar hoje um pouco mais nisso, nessa visão e nessa palavra de roubadores de destinos. Que existe uma coisa interessante sobre decidir, né? Existem algumas coisas interessantes sobre decidir. A primeira coisa é que decidir, ele não é algo que impressiona a Deus. Decidir não é algo que eu tenho que fazer para impressionar a Deus, mas que a minha decisão, ela tem que ser para me trazer uma mudança de vida, para que eu viva o que Deus planejou aqui na terra. É interessante que certa vez um pastor, ele foi visitar uma irmã, né? E aquela irmã, ela queria impressionar o pastor, né? E ela então começou, tinha uma Bíblia aberta lá no armário dela. Ela começou a se referir à Bíblia, sobre aquela palavra de Deus. Eis aqui, olha pastor, nós temos essa Bíblia em cima do armário, essa Bíblia é a palavra de Deus. E ela começou a querer impressionar o pastor com aquelas palavras, né? Quanto que ela valorizava a Bíblia. E ela começou, e o filho de 5 anos do lado, prestando atenção na conversa. Quem tem filho de 5 anos sabe o que eu estou falando. Quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando. E o filho de 5 anos do lado, prestando atenção na conversa. Aquela mulher elogiou tanto aquela Bíblia, elogiou tanto aquela palavra, que o menininho pegou na mãe. Ô mãe, é o seguinte, se essa palavra é de Deus, é tão importante para ele, é melhor a gente devolver essa Bíblia para ele, porque a gente nunca leu. Melhor a gente devolver porque a gente nunca leu. Com Deus é a mesma coisa. A gente não precisa fazer coisa para impressionar Deus. Olhe para alguém que está perto de você, diga assim: você não precisa fazer coisas para impressionar Deus. Você precisa viver o que Ele diz para você viver, e receber na sua vida o destino que Ele planejou para você. Quem pode dizer um amém aqui hoje? Dá um glória a Deus. A gente tem costume de querer impressionar Deus com a minha oração, impressionar Deus com o jeito que eu falo, o jeito que eu oro a Bíblia. Quando eu chego no culto, me ajoelho, fico de pé, dou cambalhota. Deus não precisa se impressionar. As nossas decisões, elas são para estar perto do destino de Deus para as nossas vidas. As nossas decisões, mas não é uma mudança para mostrar para alguém. Não é uma mudança que o meu marido veja. O foco não é esse. O meu marido, a minha esposa vai ver a mudança que está acontecendo na minha vida. Mas as mudanças e as decisões diferentes que eu tomo, principalmente, são para me aproximar de Deus. Então já queria que você começasse essa noite olhando para alguém que está perto de você e dissesse assim para ele: decida hoje para se aproximar de Deus. Uma mudança que estimule a sua fé. Não tem como nós chegarmos no lugar do nosso destino, não tem como chegarmos no lugar da nossa promessa, se nós não formos mobilizados pela fé. Não tem como nós chegarmos no lugar da promessa de Deus para nós. Não tem como chegarmos àquele lugar que o céu preparou para mim e para você, sem sermos mobilizados pela fé. Não tem como isso acontecer. Não tem como isso acontecer. Eu li esse texto de Hebreus 11 no versículo 1. O quanto de pessoas na história da Bíblia, e o quanto de
o quanto que Deus operou nas suas vidas de uma forma tão poderosa através da fé, que eu quero começar dizendo nessa noite, que você vai sair daqui hoje. Eu não sei como é que está o seu nível de fé, mas hoje Deus vai te dar uma levantada na sua fé. Hoje Deus vai te dar uma renovação na sua fé, que coisas que você não acreditaria que acontecesse, elas vão acontecer. Coisas que você não acreditaria que pudesse acontecer, Deus vai liberar sobre a sua vida. O seu destino já está traçado, a terra da promessa já está firmada, já está liberada sobre você. Quem pode dizer um amém aqui, dá um glória a Deus aqui hoje? Dá um aplauso ao Senhor Jesus por causa disso. A fé, ela não é apenas um artifício da minha vida, mas é algo que muda a minha mentalidade. Antes eu vivia segundo, tem até uma música que diz assim: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, não me guio por vistas. Então antes a minha vida ela era direcionada por vistas, pelo que eu estava vendo. Mas agora a minha vida ela é direcionada por fé, pelo que eu acredito, pelas promessas que eu tenho que ter atenção. E uma das coisas que nós precisamos vencer para chegar no lugar do nosso destino, para chegar no lugar das nossas promessas, ou a terra prometida, é nós não darmos ouvidos aos ladrões da fé. Hoje eu estou falando sobre roubadores de destinos. E a primeira coisa que você tem que entender hoje é que eu e você, nós não podemos dar ouvidos aos ladrões da nossa fé. Sabe, irmão, isso é uma coisa tão importante para nós, porque diariamente nós estamos cercados de pessoas, e querendo ou não, nós vamos tendo contato, conversando com todo tipo, toda classe de pessoa, e pessoas que algumas vezes andam num nível de fé elevado, mas outras pessoas que talvez não andem no nível de fé tão elevado, e nós estamos o tempo todo sendo bombardeados de informações. E esse ponto de não ser levado pelos ladrões da fé, ele é mais ou menos sobre você não ver o mundo pelos olhos dos outros. É você não ver as coisas pelos olhos dos outros. Essa questão de não deixar os ladrões da fé, e de você não dar ouvido, é você não ver os olhos pela vida de outras pessoas. Aquele povo que peregrinou 40 anos no deserto, ele tinha uma promessa de uma terra prometida, não é isso? E eles viram a terra prometida, e quando chegou a hora que eles estavam para conquistar a terra prometida, aquela hora que eles estavam na decisão, Moisés chamou 12 espias. Você sabe muito bem dessa história. Chamou 12 espias, enviou os 12 espias até a terra prometida. E a gente que trabalhou já há algum tempo, quem trabalhou há algum tempo com visão celular, já ouviu centenas de palavras sobre Moisés, terra prometida, os espias, os 12, aquele negócio todo. E ele mandou aqueles 12 espias lá. Eu não sei quanto tempo que eles ficaram lá, eu não sei quantas horas, eu não sei quantos dias ou meses eles passaram naquele lugar, mas eles chegaram com uma informação. E basicamente a informação que eles chegaram é: galera, estamos lascados, estamos quebrados. Aqueles 10 daqueles 12 espias chegaram com essa informação: gente, a gente está quebrado. A terra lá é terra de gigante. A terra lá é terra de gigante. É terra difícil. É terra difícil da gente conquistar. É lugar impossível da gente avançar. Nós estamos peregrinando há 40 anos no deserto. Tem gente desnutrida, tem gente enfraquecida, tem um monte de mulher, um monte de menino, tudo ranhento aqui seguindo a gente. Tem um monte de coisa desfavorável lá. Definitivamente não é o lugar da nossa promessa. Lá é terra de gigante. Lá é terra de gigante. Mas 2 deles tiveram
A posição contrária, não, aquele lugar é a terra da nossa promessa, aquele lugar é a terra que mana leite e mel. Roubadores ou ladrões da nossa fé. É interessante como 10 pessoas impediram o destino de 3 milhões de pessoas. 10 pessoas impediram o destino de 3 milhões de pessoas. Olha, só tem gigante, o bicho pegou lá para o nosso lado. Lá no nosso destino não, nosso destino é outro lugar. Primeira coisa que você tem que entender: não dê ouvido aos roubadores do seu destino. Não dê ouvido a situações contrárias ao que você acredita que é a promessa de Deus na sua vida. Quando tudo diz que não, aquela música, gente, a gente canta tanto. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir meu destino, minha promessa. Eu quero dizer para você que você tem um destino preparado de Deus para você, independente da sua situação, independente dos argumentos que se levantam na sua vida, independente do que até falam para você. Você tem um lugar de promessa, e é nesse lugar que é a sua morada. Olhe para alguém que está perto de você e diga assim: o lugar da sua promessa é a sua morada. Diga isso para 3 pessoas, diga: o lugar da sua promessa é a sua morada, é lá que você vai estar, é lá que você vai ficar, é lá que Deus preparou para você. Amém? É impressionante como nós vemos as coisas pelos olhos das outras pessoas. Aquele irmão falou que meu irmão, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Aquele irmão, ele saiu do e agora ele está em algo melhor. Não faça isso, não faça igual a ele. Veja qual é o seu destino, veja o que Deus preparou para você. Aquele irmão, ele investiu num negócio diferente e agora deu certo. Se Deus não mandar você fazer, não faça. O que Deus preparou para você já está guardado. Alguém disse amém aí? O que Deus preparou já está guardado. É impressionante que quando nós vemos as coisas pelos olhos de outras pessoas, nós começamos a perder o time. Nós começamos a perder o tempo de Deus para nós. A fé acaba enfraquecendo. Você sabe que Deus muitas coisas te falou coisas peculiares, você não sabe disso? Você sabe que Deus muitas vezes falou coisas íntimas com você. Eu não posso roubar isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não posso roubar isso. As situações não podem. Deus falou exclusivo com você. Deus falou particular com você. Você sabe que Deus falou coisas tão íntimas, tão verdadeiras, que para você é tão simples, mas que para outras pessoas é tão complexo. Eu fico olhando aqui na igreja, eu vejo quanto de pessoas que estão batalhando em uma coragem de estar no seu negócio próprio, de estar fazendo uma coisa no sentido empresarial. Não é um ou dois, são muitos aqui na igreja com esse sentimento, com essa visão. Alguns que já estão há anos, outros que estão no início, outros que são adolescentes, jovens, estão gerando esse tipo de sentimento, estão gerando esse tipo de coisa. Se Deus falou coisas peculiares com você, se Deus falou coisas pessoais no seu ministério, eu vejo tantos jovens hoje que estão crescendo seus ministérios, homens e mulheres adultos que por muito tempo perderam o time do seu ministério. Agora Deus parece que está consertando, está endireitando. Eu vejo isso com meus próprios olhos aqui hoje. E daí eu também vejo os outros tantos que passam por aqui, ou até que andam com a gente, que acabam perdendo esse time, estão vivendo talvez um tempo de deserto. Olha, gente, Deus fala com você na intimidade. Olhe para alguém que está perto de você e diga: Deus fala com você na intimidade. Eu tenho falado aqui no discipulado, nas terças-feiras. Eu convidei 40 pessoas
para um discipulado mais próximo. Dessas 40, nós temos uma frequência de 20 a 25 pessoas às terças-feiras. E eu sempre falo aqui o seguinte: seja a paz de Deus ou a paz de Cristo o árbitro em seu coração. Olha para alguém que está perto de você e diga assim: seja a paz de Cristo o árbitro em seu coração. Isso está na Bíblia. A Bíblia diz isso. Aí como é que você vai tomar uma ação? Como é que você vai tomar uma atitude se você não tem nem paz no seu coração? A paz de Cristo, ela tem seu árbitro. Você tem que sentir paz, você tem que se sentir bem. O Espírito Santo tem que te confirmar as decisões que você vai tomar. Tem muitas pessoas que vão tentar roubar a tua fé, com palavra, com uma ação. Mas deixa eu falar alguma coisa para você aqui hoje. Você pode escutar todos. Olha aqui para mim. Você pode escutar todos, mas você tem que dar ouvido àquilo que é verdade na sua vida. Você pode escutar todos, mas qual é a verdade de Deus na sua vida? Você pode escutar a tudo que acontece ao seu redor, mas qual é a verdade? Você não é igual a todo mundo. Aí, meu irmão, são dezenas de casos de irmãos que vêm para mim e dizem assim, na internet: pastor, eu queria uma oportunidade de falar com você. Tem um caso bem típico dessa pessoa. Ela fala comigo há mais de um ano na internet isso, porque uma vez eu fui da sua igreja e agora não sou mais. Eu queria ter a oportunidade de estar com vocês de novo, mas agora já são tantas situações adversas. Agora eu já não sei mais, não tenho mais cara para voltar. O que os irmãos vão falar? Irmão, esquece tudo isso. Tome a decisão. Você pode ouvir todo mundo, você pode ouvir qualquer pessoa, você pode escutar qualquer pessoa, mas dê ouvido àquilo que é a verdade sobre o seu destino. Não dedique a sua vida a ir pelo que os outros falam. 3 milhões de pessoas deixaram de participar do seu destino porque ouviram durante alguns anos 10 pessoas, mas quando eles decidiram mudar a sua história, eles ouviram 2. Eu quero falar um pouco desses 2. Quem são as pessoas que influenciam você? Quais são as figuras de pessoas que influenciam você? Tem 10 pessoas que estão ao teu redor, todas querendo semear o seu destino com uma palavra errada. Mas quem são as pessoas que estão perto de você? Seu marido, sua família, seus pais, a figura da família. A segunda pessoa, a pessoa da sua cobertura espiritual, a figura pastoral. Antes de tomar decisões, escute essas 2 pessoas. Peça orientação. Busque. Não é porque eu sou seu pastor que eu estou falando isso, é porque eu não quero que você erre, é que eu não quero que você vá para um caminho contrário. Então, antes de tomar essas decisões, escute os 2 que vão te mostrar a terra que mana leite e mel. Nem sempre aquilo que você olha, nem sempre como você está vendo algo é daquela forma. A primeira coisa foi isso. A segunda coisa que eu tenho para falar para você aqui hoje é que ficar na terra do apenas, se você quiser anotar, você pode anotar isso. Ficar na terra do apenas, ficar na terra do suficiente e não pisar na terra da abundância, pode até acalmar os seus medos, mas pode fazer com que você perca a sua coroa. Você ouviu o que eu falei? Você ouviu o que eu falei? Ficar na terra do apenas e do suficiente e não pisar na terra da abundância, você pode até acalmar os seus medos, mas você corre o risco de perder a sua coroa. Mas ninguém aqui nessa noite vai perder a sua coroa. Ninguém aqui nessa noite vai perder aquilo que Deus planejou para você. O que Deus planejou já está determinado. Que bom que 2 pessoas entenderam. Vou até repetir, né? Ninguém vai perder a sua coroa. O que Deus determinou já está determinado. Diga um amém aí, dê um glória a Deus aí no seu lugar. Aplauda ao Senhor Jesus. Sabe, meu irmão, você tem até uma escolha. Você tem escolha. Você pode escolher viver na média. Você pode escolher viver na mediocridade.
Ou você tem a escolha de sair do suficiente e entrar no abundante. Você tem essa escolha. Você pode andar na média, você pode andar acalmando os seus medos na mediocridade, ou você tem a escolha de sair do suficiente e entrar no abundante. Tem um cara que ele disse algo muito interessante, eu quero compartilhar com vocês. Um americano, ele disse assim, que o medo é a fé no Deus errado. O medo é a fé no Deus errado. Então nós estamos caminhando no campo do medo. E quando nós estamos caminhando nesse campo do medo, nós temos tendência a levar a nossa fé em acreditar em coisas que não são legais para mim e para você, em coisas que não são do nosso destino, porque nós estamos caminhando no campo do medo. E nem tudo que aparentemente é ruim, de fato é ruim. E nem tudo que acontece de ruim é tão ruim assim. Olha o que eu estou falando para você. Nem tudo que você acha que é ruim mesmo. E nem tudo que acontece de ruim é tão ruim. Depende da ótica que você está vendo as coisas. Depende de como você está visualizando as coisas. Tem uma história legal. Jesus, ele está caminhando e Pedro chega para ele e diz assim: Jesus, você não vai para a cruz, Jesus. Pedro, né? E Jesus chama Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. Afasta de mim. Para trás de mim, diabo. Jesus chamou Pedro de diabo. Jesus chamou Pedro de diabo. Olha que coisa doida. Pedro era um cara tão legal, era um cara tão bacana. Tudo que Jesus pedia para Pedro fazer, Pedro fazia. Eu anotei até aqui. Aí Pedro ia lá, Jesus falava para ele: vai lá, pega aquele peixe, tira a moeda da boca do peixe, paga os impostos. Tudo que Jesus falava para Pedro: Pedro, vai lá, pega uns copinhos, vai lá, arruma a ceia para a gente. E Pedro vai lá, arruma a ceia. De repente Jesus chega, o cara está fazendo tudo certinho, e Pedro olha para ele: você está com o diabo no couro, sem encapetado. Jesus chama Pedro de demoniado. Aí é interessante que Jesus está no Getsêmani, e Jesus começa a chorar, e Jesus está suando sangue, e de repente Jesus se levanta, e eis que está vindo Judas no momento da traição. Jesus abre os braços para Judas e diz: meu amigo. Que é isso, gente? Jesus abre os braços e diz: meu amigo. Por que Jesus faz isso? O destino de Jesus era morrer na cruz. A missão de Jesus era morrer na cruz. E Pedro, quando Pedro disse assim: Jesus, tu não vai ser crucificado, Jesus. Pedro estava querendo impedir o destino de Jesus. Jesus olha para ele e diz assim: para trás de mim, Satanás. Mas quando Judas chega, meu amigo, tem pessoas que vão facilitar o seu destino, e outras pessoas que vão impedir com que ele aconteça. Nem tudo que parece tão ruim é. Nem tudo que é tão complexo é. E nem tudo que é tão bonzinho também é. Mas o que eu e você temos que fazer é dar um passo de coragem, de fé, sair da terra do apenas e do suficiente. Eu quero que você diga isso para alguém que está perto de você. Diga assim: saia da terra do apenas, saia da terra do suficiente e entre na terra da abundância. Entre na terra da promessa de Deus para a sua vida. Quem pode dizer um amém aqui hoje? Existem pessoas, circunstâncias que Deus coloca na nossa vida, e você pensa que eles são seus inimigos, mas na verdade eles estão te impulsionando para o seu destino. Tem pessoas assim: esse cara, não contrário teve, está te impulsionando para o seu destino.
Deixa eu dizer uma coisa para você aqui hoje. Eu quero encerrar dizendo uma coisa para você aqui hoje. Segue firme. Alguém está perto de você, olha assim, diga: siga firme, meu irmão. Siga firme. Olhe para frente, porque os melhores dias da sua vida estão diante de você. Amém.